Pessoal, primeiramente um bom dia para todos. Eu sou o professor Wesley Moraes, de Matemática, e hoje eu vou satisfazer a solicitação de um aluno. Ele pediu que eu fizesse uma revisão sobre operações com conjuntos. A primeira operação que a gente vai ver agora é a união. Então eu tenho dois conjuntos dispostos aqui em diagramas de Venn. O primeiro conjunto é A e o segundo conjunto é B. Se eu quiser determinar quais são os elementos de A união com B, essa é a notação de união, eu tenho que pegar todos os elementos de A que estão nesse primeiro diagrama e juntar com todos os elementos de B. Perceba que os elementos que estão localizados em qualquer parte desse diagrama estão contidos na união. Dessa forma, eu pego novamente a ideia de juntar todos os elementos de A, eu junto com todos os elementos de B. Essa junção corresponde à união de A com B. Agora a gente vai resolver uma situação aqui como exemplo, tá certo? O primeiro conjunto está exposto com seus elementos listados. E o segundo conjunto está definido por propriedade. A primeira boa atitude que nós temos é listar os elementos que estão definidos por propriedade, para que a gente possa visualizar todos os elementos envolvidos. Então aqui, o conjunto B, x pertence aos naturais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor que 4. Isso quer dizer que o 1 faz parte do conjunto e o 4 não. Nós temos como elementos, portanto, 1, 2 e 3. Agora que nós já conseguimos visualizar todos os elementos de A e todos os elementos de B, nós temos condições de determinar qual é o conjunto A união B. A ideia de união é a ideia de juntar todos os elementos. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 6. Percebam que, mesmo que os elementos estejam repetidos entre os dois conjuntos, 2 e 3 estão tanto aqui quanto aqui, eu só represento uma vez aqui dentro do conjunto. Por quê? Qual é a ideia que está por trás disso? Todo conjunto numérico é um conjunto de representantes. Então, independente de quantas vezes esses elementos apareçam, a gente representa uma única vez. Correto? A união B quer dizer juntar todos os elementos de A com todos os elementos de B e listar os representantes do conjunto. A próxima operação que a gente vai ver agora é a interseção. O que quer dizer a interseção entre dois conjuntos? São os elementos que fazem parte ao mesmo tempo ou simultaneamente de ambos. Aqui eu expressei novamente o conjunto A e o conjunto B em diagramas de Venn. Qual é a parte desse diagrama que corresponde aos elementos que estão ao mesmo tempo em A e em B? Os elementos estão nessa parte aqui. Perceba que qualquer elemento que estiver nessa parte, ele faz parte do conjunto A. E qualquer elemento que está nessa parte também faz parte do conjunto B. Se existe essa simultaneidade, a gente está lidando com a situação de interseção. E qual é a notação para a interseção? É como se fosse esse U para baixo aqui. Agora aqui nós temos um exemplo em que, dados dois conjuntos A e B, a gente tem que determinar qual é a interseção entre eles. Os dois conjuntos estão expressos por propriedade. Então, a boa ideia inicial, sempre que possível, é mostrar quais são os elementos de ambos. No primeiro conjunto, x pertence aos inteiros, tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Então, a gente não precisa pular nenhum elemento. A gente vai partir de menos 2 e chegar até 2. O segundo conjunto, x pertence aos naturais, tal que x é menor que 5. Então, todo número que antecede a 5 dentro dos naturais faz parte desse conjunto.
Lembrando que o 5 não está incluído no conjunto, porque 5 não é menor que 5. Agora que a gente consegue visualizar todos os elementos envolvidos, o que a interseção nos diz? A interseção de A com B vai ser os elementos que estão ao mesmo tempo nos dois conjuntos. 0, 1 e 2. Agora, a operação que a gente vai explorar é a diferença entre dois conjuntos. Então, inicialmente, estudando esses diagramas de Venn aqui, o que é diferença? Qual que é a ideia de diferença? É a ideia de subtração. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B relacionados e eu quero saber quanto que dá, quais são os elementos que fazem parte de A menos B. A ideia de subtração é a seguinte, eu vou tirar de A tudo que pertence a B. Então, A é esse conjunto todo aqui. Só que eu não quero as coisas que pertencem a B. Então, eu vou pegar só essa parte. A parte que está mostrada em azul corresponde a A menos B. Um exemplo aqui direto, eu tenho como conjunto A 3, 4, 7 e 16. E o conjunto B 2, 4, 8 e 16. Eu quero saber quais são os elementos que pertencem à diferença entre A e B, ou seja, A menos B. Reforçando, eu vou tirar de A tudo que pertence a B. O 4 pertence a B, então ele está fora. O 16 pertence a B, então ele está fora. O que sobra? 3 e 7. Daí, se eu pego A e tiro tudo que pertence a B, eu tenho A menos B. Nesse passo agora, a gente tem uma pergunta muito importante para ser respondida. A menos B é a mesma coisa que B menos A? Quando a gente pensa em números, isso já é óbvio. Óbvio que não. Quanto que é 5 menos 2? 3. E quanto que é 2 menos 5? Menos 3. 3 é igual a menos 3? A resposta é não. Então, com conjuntos, não poderia ser diferente. Vamos verificar aqui. Primeiro, nos diagramas. Qual que é a parte do conjunto que corresponde a A menos B? É a parte que está colorida de azul. Qual é a parte que corresponde a B menos A? O que quer dizer isso? Eu vou pegar o conjunto B e tirar tudo que pertence a A. Consequentemente, eu tenho essa parte aqui. E fica claro, só pelo desenho, que A menos B é diferente de B menos A, até porque eles não ocupam o mesmo lugar geométrico. Utilizando o mesmo exemplo explorado agora há pouco, a gente vai verificar isso na prática. A menos B, a gente já tinha chegado à conclusão que eram os termos 3 e 7. Agora vamos ver quanto que dá B menos A, ou seja, quais são os elementos que pertencem a B menos A. Tudo que tiver em A, eu vou retirar de B. O 4 está em A. E o 16 está em A. O que sobra? 2 e 8. Obviamente, esse conjunto é diferente do conjunto 3 e 7, que corresponde a A menos B. Dessa forma, uma conclusão importante é que, geralmente, A menos B é diferente de B menos A.